Neste domingo, Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seguem em campanha para o segundo turno das eleições presidenciais. Nós vamos logo chamar a Marília Sena, que acompanha toda a movimentação hoje. Boa tarde, Marília, seja bem-vinda. Conta pra gente como foi o dia do presidente Jair Bolsonaro e também do petista Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo. Oi, Cláudia, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Cláudia, o presidente Jair Bolsonaro teve uma conversa aí de 4 horas com os integrantes do canal Pilhado e Paulo Figueiredo e deu algumas declarações importantes. Bolsonaro falou que o Supremo Tribunal Federal está com superpoderes e que a nova legislatura, os eleitos para o Congresso Nacional, podem equilibrar. Eu lembro que o novo Congresso Nacional vem muito mais conservador. Vários aliados do presidente Jair Bolsonaro foram eleitos, principalmente ali para o Senado. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu a maior bancada até o momento do Senado Federal. E isso pode ajudar, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, em algumas ações ali. Vamos ouvir o que ele falou. Hoje em dia, há um desequilíbrio. O Supremo Tribunal Federal está com superpoderes, onde o ideal é ter equilíbrio. Eu acredito que a nova composição do Senado, tá, vai dar esse equilíbrio para a gente. Acredito não, vai dar esse equilíbrio para a gente. Com as críticas que o presidente Jair Bolsonaro recebeu sobre o assunto de tentar aumentar as cadeiras do STF de 11 para 15, Bolsonaro disse que pode descartar essa ideia caso o Supremo Tribunal Federal baixe a bola. Bolsonaro também disse que o ministro Alexandre de Moraes, membro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é fã da censura. A garantia da liberdade em nosso país. Não vamos ter censura para nada. Eu tenho certeza, Paulo, que após as eleições eu vou conversar melhor com o Supremo Tribunal Federal. Vamos botar um ponto final nessa censura que tem por aí, que vem por parte de um ministro apenas. Um ministro apenas é apaixonado por censurar todo mundo por aí. Já o ex-presidente Lula esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, lembrando que Minas Gerais atualmente é o estado mais importante aí para esses candidatos à presidência da República, porque tem o maior colégio eleitoral do país. Lula fez uma caminhada ao lado de Geraldo Alckmin às 11 horas e também deu algumas declarações. Lula disse que Zema, o governador reeleito de Minas Gerais, tem a liberdade de apoiar quem ele quiser, mas que se olhar para trás e ver as ações políticas do PT em Minas Gerais, pode se arrepender. O Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Não me oporei e nem pensava que fosse diferente. Nunca pensei que fosse diferente. Segundo, a única coisa que ele tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado. É não pensar que o povo pode ser tangido para lá ou para cá. O povo tem consciência do que está acontecendo no país. Então é só tomar cuidado para não tratar o povo como rebanho. Tratar o povo como cidadão de inteligência, consciente, sabedor do que quer. E o povo pode medir qualquer 4 anos meu com 4 anos de Bolsonaro. Belo Horizonte pode medir 4 anos do meu com qualquer 4 anos de Bolsonaro, que se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso. Em outro momento, Cláudia, Lula também pediu paz entre os seus apoiadores. A militância petista disse que os próximos dias serão dias tensos e pediu que os petistas sejam as pessoas com mais paz neste mundo. Vamos ouvir. O resultado será acatado. Por mim, vocês não tenham dúvida. Eu já perdi 2 eleições para o Fernando Henrique Cardoso, perdi a eleição para o Collor, e cada vez que eu perdi, eu voltei para casa, sabe, sem reclamar da vida. Então é o seguinte, vai ter um resultado. Eu espero que quem ganhar, espero que seja eu, sabe, tem o direito de sorrir e quem perder tem o direito de chorar. É isso que está garantido na democracia. Eu já chorei muito, cara, com derrota.
Bom, a gente viu aí os dois, o ex-presidente falando agora, o presidente Bolsonaro também falando mais cedo. Nós vamos chamar agora para essa conversa, para participar do Jornal Hoje, a Fabiana Barroso, nossa comentarista aqui da Jovem Pan News. Boa tarde, Fabiana. Bem-vinda aqui à Jovem Pan News nesta tarde de domingo. Muito obrigada, Cláudia, e a todos que estão nos assistindo e ouvindo pela Jovem Pan. Fabi, você acompanhou as falas aí, primeiro do presidente Jair Bolsonaro, ele fala do Supremo, que espera mais independência agora, se ele for eleito. Como você viu essas falas do presidente Bolsonaro? Ele ficou quase 4 horas ali nesse podcast e ele deu algumas declarações que é importante, né, para poder enfatizar. Por exemplo, surgiu uma notícia de que ele poderia levar o Collor como ministro. Ele deixa bem claro que não existe essa possibilidade. Também existiu uma fake news falando onde o Collor poderia também como ministro e depois confisco do dinheiro, como aconteceu em 1990, e o Bolsonaro diz que isso não existe a menor possibilidade de acontecer. Em relação ao Supremo, é muito claro o que vai acontecer se o Bolsonaro for eleito, porque ele realmente vai ter direito aí a 2 indicações de ministros do STF, por conta da idade dos ministros, eles vão se aposentar, e creio também que realmente o Senado já mudou, né, está um pouco mais à direita, um pouco mais conservador, pouco importa a palavra, mas ele terá mais apoio. Então, esse equilíbrio de poder, quem diz não é o Bolsonaro, na verdade é a nossa Constituição. Então, isso é muito importante que volte, né, ter esse equilíbrio de poder, e nenhum poder pode ficar acima do outro. E ele também deixa bem claro que ele tem plano de governo, que ele tem ministros, etc. Então, acho que essas 4 horas aí desse podcast serviu para esclarecer esses pontos e rebater essas fake news aí que surgem. Nós sabemos qual o motivo, mas realmente a população, de uma forma geral, tem que ser pautada pela verdade. Fábio, o ex-presidente Lula aí vai buscando apoio a conta-gotas, né? E tenta fazer com que isso some a candidatura dele. Falou há pouco também. Como você viu a fala dele? Então, o presidente Lula, ex-presidente Lula, o que a gente vê, né, também é importante ele ir para campo, escolher Minas, né, um reduto eleitoral importantíssimo, mas quando ele fala, né, quando ele acaba dizendo o que ele pensa, o tom dele é muito bélico. Ele fala essa coisa de gado, ele fala essa coisa de, né, por exemplo, ele falou do Zema. O Zema, a declaração que o Zema deu, foi o Zema que disse, não sou eu que estou dizendo, que o PT destruiu Minas Gerais, e ele aponta lá o governo Pimentel e a presidência da Dilma. Então, também a gente vê um descolamento assim, completo de realidade, porque quando o Lula fala, ele fala para a própria bolha. E ambos os candidatos precisam entender que o que vai fazer diferença é ficar próximos, os números ali. O que vai fazer a diferença é a conquista do eleitorado de Simone Tebet, do eleitorado do Ciro, dos demais, e também tentar convencer as pessoas que não foram votar. É aí que está a chave para essa eleição. Daqui 2 domingos. Fabi, então, e a gente já está faltando aí a segunda semana de campanha, né? Quais são as expectativas em relação aos 2 candidatos aí nessa reta final? A gente já tem algumas coisas que dá até para constatar. O PT assumiu uma postura bélica de produção mesmo, infelizmente, né, de fake news, como eu acabei de falar aí, do Collor, foi produzido lá pelo aquele deputado Janones, e faz parte ali da cúpula do PT, e também eles também tomaram por via judicializar. Então, tudo é judicializado pela bancada enorme que o PT compõe. Então, tentam calar qualquer livre debate, né? Foi calado aqui veículos importantes, censura, a Jovem Pan também sofreu com censura em relação à entrevista da senadora Maria Gabrilli, e outros jornais também. Então, a gente já vê que o tom assumido pelo PT será na tentativa de calar esse apoio orgânico que o Bolsonaro tem nas redes sociais e tentar judicializar para inibir. E também já mostra um pouco como será o governo dele se ele for eleito. E do outro lado, nós temos aí o presidente Bolsonaro tentando governar ainda, porque ele é o presidente, né? Então existe a agenda do próprio governo e também juntar, né, esse apoio político que ele já está ao lado dele, nessas cidades menores, e fazer, né, indo visitar esses lugares para ver se convence. E a gente também vê o Lula com uma tendência de tentar conquistar a população cristã no Brasil, que é muita dificuldade, porque é uma pauta completamente a pauta raiz aí da esquerda propriamente dita.